Boa noite, povo de Deus. A paz seja com todos. Quero estar trazendo mais uma vez aqui uma palavra poderosamente para o seu coração, para o meu também, que acredito eu que vai falar comigo também, porque por mais que a gente leia, né, medita na Bíblia, mas toda vez que a gente vai falar da Bíblia para alguém, a palavra fala de novo com a gente, de formas diferentes, porque é o jeito que o Espírito Santo começa a trabalhar na gente. A gente estuda, a palavra fala com a gente. A gente vai ministrar ela, a palavra fala de novo. E a gente passa a entender, né, cada vez melhor. Quanto mais lemos, quanto mais melhor passamos a entender o texto. Eu quero estar trazendo uma palavra que está no livro de Daniel, que Deus tem falado ao meu coração por esses dias. Aí depois trouxe a confirmação através de uma pessoa. A pessoa foi dar uma palavra e abriu no livro de Daniel. E Deus tinha falado comigo estudar o livro de Daniel. E eu comecei a estudar e eu falei, meu Deus, que forte, né? Eu estava estudando a palavra e a pessoa trouxe essa palavra. Aí eu entendi que Deus estava falando para mim ministrar essa palavra ao coração, né, daqueles que querem estar ouvindo a palavra, que tem sede, que tem fome dessa palavra. Então eu quero estar abrindo com você em Daniel, de capítulo 6, de versículo 19. Quem tiver aí vai abrindo, vai acompanhando comigo, e eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Fala assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse ao rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões. Para a gente entender um pouco esse texto, eu vou estar voltando no início dele, né, no primeiro versículo, que fala quando o rei Dário, né, separou 120 homens para estar com ele ali, e ele nomeou aqueles homens a presidente. E dentre eles tinham 3. E o que se mais destacava era Daniel. Porque Daniel, ele era um servo fiel, né? No meio dessa palavra, no meio desse texto, vai dizer que Daniel, ele era fiel, ele era temente a Deus, né? E eles procuravam, e nisso começou a levantar, né, pessoas que estavam ao lado de Daniel para tentar derrubar ele, para tentar achar alguma coisa que pudessem acusar Daniel. E eles não podiam encontrar diante da lei deles, porque Daniel, ele vivia reto, ele não errava, né, na lei dos homens, e nem, né, e fazia a vontade de Deus. Só que eles procuravam alguma coisa para incriminar Daniel. E eles começaram a analisar, olhar, ver o que Daniel fazia, para ver o que poderia pegar Daniel, aonde eles poderiam pegar Daniel, para que pudessem acusar Daniel de alguma coisa. Por quê? Porque Daniel, ele se destacava. Daniel, ele era diferente. E o rei pensava em constituir ele governador, para governar. Então, eu já entro nessa palavra falando com você que muitas das vezes você é perseguido, às vezes pessoas vêm, está do seu lado, mas ficam tentando às vezes te derrubar. Por quê? Porque você é escolhido. Porque, como Daniel, porque Daniel fazia algo para Deus. Porque Daniel, ele procurava ser certo, não que ele completamente era, mas ele procurava
andar nos caminhos de Deus, se desviando do mal. Então, eles procuravam derrubar Daniel. E eles foram, e eles descobriram que Daniel orava. Daniel vivia uma vida de oração. A Bíblia vai dizer, no mesmo livro de Daniel, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então ele chegou ao rei Dário, eles chegaram e proporam para o rei, durante 1 mês, 30 dias, eles não vão, façam um decreto que ninguém possa orar, fazer petição a homem ou a outros deuses. E o rei Dário falou, tá certo, que seja assim, que faça esse decreto e que não seja revogado, que não seja mudado. E assinou embaixo. E eles, como eles já sabiam que Daniel orava, eles falaram, pronto, pegamos Daniel. E eles foram espiar o que Daniel estava fazendo e pegaram Daniel orando. Então eles chegaram e falaram para o rei, Daniel não obedece o seu decreto, não obedece as suas ordens. Ao rei, a Bíblia vai dizer que o rei procurava absorver Daniel, achar uma saída para que não fizesse nada para Daniel. Por quê? Porque ele gostava já de Daniel, ele amava Daniel. Porque Daniel era um homem reto, Daniel era um homem bom, que fazia a vontade de Deus. Então, o rei ficou procurando se esquivar, mas eles começaram a pressionar, rei, o decreto, a lei que você fez não pode ser revogada, não pode voltar atrás. Então eles começaram a pressionar e o rei falou, tá certo, então traga Daniel até mim e eu os lançarei à cova dos leões. Só que a vontade do rei não era fazer isso. E muitas das vezes tem pessoas que às vezes fazem alguma coisa para você porque está sob mandado de alguém, porque está sob pressão de alguém. Sabe, às vezes aquela pessoa que não quer te ferir, mas por causa da pressão de alguém, ela vem e te fere. É isso que estava acontecendo com o rei. E o rei, a Bíblia vai dizer que o rei, ele jejuou. Quando ele lançou Daniel na cova dos leões, ele jejuou. Tanto que até o sono na noite ele perdeu. A Bíblia diz no livro de Daniel mesmo que ele jejuou, não deixou trazer instrumento diante dele a noite inteira e o sono não vinha. Ele passou a noite acordado, até que chega nesse capítulo, no versículo 19 do capítulo 6, que fala que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Com voz triste disse ao rei, a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ei-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Você vê que o rei estava triste. Mas Daniel respondeu. Daniel falou assim, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou anjos. Ah, meu pai. Às vezes tem pessoas que vêm para fazer mal para a gente e Deus envia anjos para nos proteger. Assim como foi com Daniel. Eu imagino o rei passando a noite inteira acordado. A Bíblia não menciona nesse capítulo, mas eu imagino Daniel aqui, ó, dormindo bem gostoso do lado do leão. Pode ser que ele até fez o leão de travesseiro naquela noite, porque o anjo do Senhor fechou a boca do leão. Tá falando nessa palavra. A Bíblia diz que os anjos do Senhor fechou a boca do leão. Por isso que tem tantas pessoas que às vezes querem fazer mal para você, lançam você em alguns lugares, tentando te incriminar, tentando te parar, e aí não entende por que você sai de lá mais forte. Não entende por que você sai ainda mais forte. Depois da prova você está renovado. Labaço, calamandarai.
Tô sentindo a presença de Deus aqui, ó. A presença de Deus. Lá abaixo, calamantará, baixei. Por isso que eles tentam te fazer mal, né? Por causa que estão influenciados por alguém. Mas o mal que eles fazem para você, acabam levando você para viver o sobrenatural de Deus, para romper. Porque Daniel teve uma experiência com o anjo, a boca do leão fechada, né? E aí, nesse mesmo texto de Daniel, a Bíblia vai dizer que o rei manda trazer. O rei manda trazer aqueles que mandou lançar Daniel naquela cova dos leões. E lança eles e a família deles lá dentro. A Bíblia diz que eles não passam nem da porta, quase. Eles já são estraçalhados, espedaçados pelos leões. Naquela hora, acabou o jejum dos leões. Acabou o jejum. Por quê? Porque o mesmo anjo que fechou a boca dele é o mesmo anjo que liberou eles para comer aquelas pessoas que tentaram incriminar Daniel. Você está vendo? Aqueles que perseguiam Daniel passaram a ser perseguidos. Por quê? Pelos leões. Pelos leões. Você vê que muitas das vezes as pessoas que nos perseguem, que tentam nos parar, muitas das vezes depois elas mesmas vão contar para você que está acontecendo coisas horríveis na vida dela. É isso que aconteceu com Daniel, acontece na minha vida, acontece na sua. Não é diferente. É isso que Deus vem falar para você e para mim hoje. Para que a gente não pare de orar. Daniel orava quantas vezes? Daniel orava 3 vezes. 3 vezes ao dia Daniel orava. Aí às vezes a gente não quer orar, a gente quer terceirizar aquilo que a gente devemos fazer. A gente pede para as pessoas orar, pede para as pessoas jejuar por nós, pede para pessoas fazerem propósito por nós, mas quando menos a gente, que é quem tem que fazer, não faz nada. Quem tem que fazer não faz nada. Já pensou se Daniel não ora? Já pensou se Daniel fala, nossa, agora o rei fez esse decreto, né? Eu não posso orar mais, eu vou obedecer. Mas Daniel era temente a Deus. Daniel não vivia sem orar, não vivia sem a presença. Quem acostumou com a presença não vive mais sem ela. Porque quem para de orar, quem para de buscar, morre. Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual, que é a maior morte. Por que que tem pessoas cheias de dinheiro, tem carro, tem casa? Ao nosso ver, nosso olhar, parece que ela tem tudo, mas ela não tem nada, ela está vazia. Por quê? Porque não tem Deus. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus tem nada. Ah, meu pai, calamandarai, obedecassuri, cantarabaxê. Sou bedecandarabasuri, acandarabachou. Deus está falando para você hoje, nesta noite. Não pare de orar ao seu Deus. Ainda que estão tentando te incriminar, ainda que a luta está difícil, ainda que você não está aguentando mais a prova, ainda que você está pensando em parar, eu venho nesta noite para te encorajar e dizer, os anjos fechou a boca do leão, vai fechar aquilo também que está tentando parar a sua vida. E a porta que foi fechada, ela vai ter que se abrir. Porque Deus envia os anjos para te abençoar. O anjo foi lá, abençoou Daniel. O anjo foi lá, fez o leão jejuar. Você está entendendo? Então, você e eu não podemos parar. Porque no final, o que perseguia passou a ser perseguido. Não deu nem tempo de chegar ao fundo da cova. Eles foram, a Bíblia fala aqui no final do livro de Daniel, no final não, lá no versículo 28, no versículo 28,
No versículo 24, fala assim: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha o que aconteceu com eles. Eles foram esmigalhados, espedaçados. Você está entendendo? Qual hoje, eu pergunto para você, qual é a sua luta, a sua prova? Porque eu digo para você, Deus está enviando anjos ao seu respeito, e Deus dá ordem aos anjos para que te guarde, para que te livre, para que te proteja, para que nenhum mal te suceda a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, creia no seu milagre, porque o Deus que livrou Daniel, o Deus que honrou Daniel, né? Lá no versículo 28 fala: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Você vê que prosperou depois da prova, depois da luta, depois da caverna dos leões, da cova dos leões, veio a prosperidade. A prosperidade está chegando na sua vida. A prosperidade está chegando na sua casa. Porque você está saindo da cova dos leões. Deus está te tirando dessa cova hoje. Labassuca, lamandará, baixê de labaço. Prepara para viver o melhor de Deus na sua vida. Creia no seu milagre. Creia nos profetas e prosperarão. Se você crê na palavra que eu estou falando para você, ela vai fruir na sua vida, ela vai mudar aquilo que estava decretado na sua vida, porque Daniel estava indo no caminho à morte. Daniel não sabia, mas estava caminhando para o lado da morte. Por causa do quê? Por causa de ser um homem bom, um homem temente a Deus. Só por isso. Quando você passa a fazer a vontade de Deus, desperta em muitas pessoas inveja, ódio. Ela não tem ódio de você, ela tem ódio do que você faz, do que você é diante de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? É Deus que está falando para você. Aí quando você para de fazer o que Deus te chamou, você vê que muitas das vezes aquelas pessoas que te perseguiam passam a voltar a conversar com você, te tratar bem. Por quê? Porque você parou de dar fruto. Aí você passa a ser como ela, né? E a Bíblia fala assim: aquele que não dá fruto, Deus corta, lança no fogo. Eu e você fomos gerados para dar fruto, como Daniel. Daniel vai prosperar, Daniel vai ser honrado diante do rei. E a intenção do rei já era levantar Daniel como governador, não como presidente, governador, governar. Mas para que isso acontecesse na vida dele, ele teve que viver isso, ele teve que viver cova, ele teve que viver leão, ele teve que viver experiências com Deus, para que a vida dele fosse mudada. Aí às vezes a gente não quer viver uma luta, não quer viver uma prova, a gente só quer viver o lado quando Deus vem e traz a honra, traz a prosperidade, traz a felicidade, e não é disso. Não é disso que Deus preparou ainda para você. Primeiro você tem que passar pela prova, pela luta, para que venha viver os planos de Deus. Mostra-me alguém na Bíblia que não passou pela prova, que não passou pela luta, e Deus honrou a sua casa, a sua família, a sua descendência. Não tem como. Aquele que tem chamado, ele tem que estar sempre renunciando o que? As suas vontades, seus desejos, matando a sua carne, o seu eu, o seu ego, descendo, se humilhando, para que Deus venha se engrandecer através da sua vida e da minha. Se humilhando na presença de Deus a cada dia, não tendo vergonha, Senhor, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu sou falho, eu peco mesmo, Senhor, todos os dias. Porque quando aquela mulher no poço,
A mulher samaritana, quando ela estava no poço e Jesus estava ali conversando com ela, que ela confessou o seu pecado, ela confessou que ela não tinha um marido e que ela tinha não era dela, o cesto não era dela. Ela falou assim, eu tinha 5, mas o cesto não é meu. Aí Jesus falou, disseste bem, tiveste 5 e o cesto não é seu. Ela confessou os seus pecados diante de Jesus e Jesus revelou para ela quem ele era. Jesus, ele só pode revelar para você e para mim quando nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados a ele. Aí às vezes você vai lá, você confessa no Facebook, você confessa no WhatsApp, você confessa para o seu parente, mas não confessa para o Todo-Poderoso. Não confessa para Deus. Aí você quer viver um milagre. Quando você parar de olhar para as pessoas e ver ela como seu Deus e trazer aquilo que está te criando mal, aquilo que está te fazendo mal para pessoas, para o lado certo, que é o lado de Deus, aí você vai passar a viver a vontade de Deus. Porque Jó, ele passou a conhecer Deus antes das lutas ou depois da luta? Responde aí para mim. Eu acredito, e está escrito, que foi depois da luta, depois da prova, depois de perder tudo, perder seus filhos, perder os seus gados, perder a sua fazenda, né? Vinham as doenças, as enfermidades. Aí ele fala assim, num versículo, ele fala assim, antes eu conhecia Deus por falar de Deus. Hoje eu conheço Deus porque ele falou comigo. Labaçuca, lamanda, arabaxê. Às vezes a gente anda tentando ouvir tantas vozes, a voz do homem, a voz do ser humano, mas não quer ouvir a voz de Deus, não dá lugar para Deus falar contigo. Labaçuca, lemante, arabaxurias. Leva a sua dificuldade, o seu problema diante de Deus. Você nunca vai ver eu falando das minhas dificuldades, dos meus problemas para ninguém, para homem nenhum. Porque eu sei que o homem não pode mudar a minha vida. Mas eu levo os meus problemas diante de Deus, as minhas dificuldades. E Ele faz o melhor. Ainda que não é o que a gente quer viver ainda, mas Deus está nos guardando, Deus está nos moldando, nos capacitando. Como Daniel. Daniel, ele estava diante de um leão, faminto, mas Deus enviou o anjo para fechar a boca do leão, para fazer ele jejuar. Você vê que o rei jejuou, o rei jejuou e o leão também. A Bíblia diz que o rei não dormiu a noite inteira. E eu imagino o leão com sua boca fechada, cheia de fome. E Daniel descansando. Porque quem está no Senhor descansa. Quem está no Senhor descansa. Às vezes você e eu estamos tão cansados porque nós não descansamos no Senhor. A Bíblia fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, carregado, e eu vos aliviarei. Aí a gente às vezes vai em tantas pessoas, em tantos lugares, tirar a angústia do nosso coração, né? A tentar nos distrair com alguma coisa, mas depois quando cai na real tá pior ainda. Quando cai na real tá mais difícil ainda. Porque as distrações não pode mudar a minha vida e nem a sua. Os momentos de distração não opera milagre. Quem opera milagre é Jesus. Quem opera milagre é Deus. E nós precisamos olhar para Cristo. Como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele não cessou, ele não parou. Independente do que acontecer com ele, ele não parou. Apóstolo Paulo apanhou muito, sofreu muito por orar, por buscar Deus. Né? O exemplo de Jesus.
Jesus não negou a Deus, não negou a existência de Deus, ele não negava. E eles queriam que Jesus negava. Jesus morreu, mas não negou a Deus. E hoje a gente nega a Deus por tão pouco. A gente muda os nossos conceitos por tão pouco. A gente deixa de fazer para Deus por tão pouco. É só Deus melhorar um pouquinho que a gente já para de orar, para de jejuar, para de clamar, já começa a se esquecer do que Deus fez. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, tem pessoas nessa live, meu Pai. Tem pessoas que estão me ouvindo agora. Eles querem tanto uma direção do Senhor, Pai. Eles querem tanto, Senhor, uma resposta, uma mudança de vida. Já não aguentam mais viver no limite, Pai. Já não aguentam mais, Senhor, viver, meu Pai, sem ouvir a Tua voz. Calamante, uriquei, menderai. Pai, muda a vida deste povo. Muda a vida deste povo, Pai. Fala o coração deles, Senhor. Traz resposta às suas orações. Pessoas que clamam na madrugada, Senhor. E a cada dia está mais difícil ainda. Quando ela pensa, meu Deus, que vai melhorar, Senhor, as decepções aumentam, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vai de encontro a essa casa, essa família que parou para ouvir esta live, que lemandaraço querebasse, que mandioreia alabaço calamandarai. Entra nesta casa como o anjo entrou à cova dos leões com Daniel. Porque, meu Deus, o anjo foi lá só porque Daniel estava lá. Aonde tem um servo do Senhor, meu Pai, ali os anjos chegam. Subqueremante uriquela mandarai, erebasuque delabaço cantarabaxê. Edifica esta casa, meu Senhor. Muda, meu Pai, a mente e o coração dessa pessoa que está me ouvindo agora. Que ela possa, meu Deus, se arrepender dos seus pecados. Ó Senhor, tomar os seus caminhos, a direção, meu Pai, e voltar a fazer a obra, a vontade do Senhor, porque é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, opera um milagre na vida dessa pessoa. Opera um milagre, opera, meu Pai, no seu casamento, na sua casa. Pessoas, meu Pai, que trabalham e não conseguem ver o fruto do seu trabalho. Pessoas que não conseguem romper, meu Deus. Passa anos e anos, a mesma história, a mesma vida, os mesmos caminhos, não tem projeto, não tem, Senhor, não tem alvo. Às vezes até estabelece alvo, mas se frustra, desanima, sabe que não vai viver, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, envia teus anjos, como o Senhor enviou a cova, meu Deus, ali com Daniel. E opera um milagre, opera um sinal, Pai. Faz milagres acontecer, Senhor. E eu termino aqui esta palavra dizendo para eles: Daniel, por ser perseguido, viveu um milagre extraordinário do Senhor. E mais uma vez eu leio o versículo 28 que diz: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, da Pérsia. Prosperou. Você vai prosperar diante da dificuldade, diante da luta que você está passando. Deus vai fazer você prosperar. Eu venho com esta palavra poderosa para te dizer. Deus vai trazer coisas grandes para a sua vida. Porque aqueles que estão te empurrando para a cova, eles vão ter que ser levados para dentro e você para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja abençoada a sua casa.
Obrigado aí, Reinaldo. Obrigado por todos que vão estar nessa live vendo. Minha esposa Tauana. Obrigado, mãe. Um abraço. Que Deus abençoe poderosamente. O Rodrigo Padilha, que sempre está comigo também nesta live. Obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus te guarde nessas rodovias. Que eu sei que você anda, viaja muito de moto. Que Deus proteja você em todos os seus caminhos. Que as bênçãos do Senhor possam chegar à sua vida, à sua casa. Em nome de Jesus, um abraço a todos. Ficam com a paz do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.